Levantai-vos, levantai-vos. Bem, queridos, retomaremos hoje a exposição da primeira carta aos Coríntios. Agradecer aos irmãos que divulgaram, que se esforçaram dentro dos seus grupos, para que juntos estudemos essa carta, que é uma carta importante. Nós veremos o porquê da importância da carta. Na semana passada, e repito nessa manhã, toda igreja deveria estudar pelo menos uma vez por ano a carta aos Coríntios. Porque tudo que faz parte da vivência de uma comunidade de fé se encontra na carta aos Coríntios, e no decorrer desse período que nós ficaremos, veremos os temas que aparecem e nos identificaremos, veremos como aquilo de fato está presente em muitos momentos na igreja e como que o Espírito Santo orientou Paulo e os irmãos a lidar e a tratar daqueles problemas. Hoje nós situaremos a carta. Não entraremos diretamente no texto, porque estamos parados nele desde dezembro, então iremos recuperar algumas ideias centrais dessa carta, o que Paulo foi informado, o que chega no apóstolo Paulo em termos de informação. Paulo não pastoreava aquela igreja, ele fora o fundador dela, mas ele é informado pela família de Cloé de alguns problemas que estavam na igreja de Corinto. E são esses problemas a motivação que Paulo teve para poder escrever, além, mais importante, que a própria inspiração do Espírito Santo. Mas, a partir do capítulo 1, do verso 1, Paulo vai dizer assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Fórmula tradicional, introdutória de Paulo nas suas cartas, e ele especialmente destinando à igreja de Corinto. Qual o motivo, ou melhor, quais os motivos que levaram Paulo a escrever essa carta tão importante como a carta de Corinto? Ele é informado, como eu disse, de algumas situações que estavam circulando na igreja. Paulo é informado, por exemplo, de uma divisão que acontecia dentro da igreja de Corinto. 4 grandes grupos que se degladiavam dentro da igreja. Grupos que se hostilizavam dentro da igreja de Corinto. Paulo vai dar nome a esses grupos, porque esses grupos eram identificados conforme a classificação que Paulo estabelece. Havia um grupo em torno da figura do apóstolo Pedro. E Pedro não tinha nada a ver com isso. Pedro não era culpado desse grupo ter se formado em torno do seu nome. Eram pessoas que se identificavam com a teologia de Pedro, com a pregação de Pedro. Mas Pedro nada tinha a ver com isso. Era um grupo forte dentro da igreja de Corinto. Havia um segundo grupo, que era o grupo de Apolo, que era um grupo também expressivo, importante, dentro da igreja de Corinto. E o grupo que se identificava com Apolo era o grupo que era um grupo helênico, que tinha uma certa cultura grega, até porque Corinto é uma igreja localizada na Grécia, é uma cidade grega, e havia um grupo que se identificava muito com Apolo, e principalmente com o talento principal de Apolo, que era o talento da pregação, era o melhor dos pregadores. Havia um terceiro grupo, que é aqueles que se identificavam com Paulo. Paulo tinha o seu grupo, e também, assim como Apolo e como Pedro, Paulo também não tem a menor culpa quanto a isso. Um grupo se reúne em nome dele a sua revelia. Ele não tinha nada com isso. E havia o quarto grupo, que era o grupo que Paulo vai chamar de maneira irônica. Paulo não está elogiando esse grupo, Paulo está, na verdade, sendo sarcástico com esse grupo. Paulo vai usar de ironia em muitos momentos da carta, que ele vai chamar de pneumaticóis.
os espirituais. Esse grupo dos espirituais era um grupo muito interessante dentro da igreja de Corinto, porque eles desprezavam Apolo, desprezavam Paulo, desprezavam Pedro, sob o argumento de que eles eram fiéis somente a Jesus. Então eles diziam assim: quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? São líderes humanos, nós não obedecemos esses líderes, o nosso único pastor, o único bispo das almas que temos, só reconhecemos a autoridade de Jesus. Parece muito espiritual, e eles usavam isso, na verdade, para poder criar problema dentro da igreja de Corinto. A insubmissão era escondida debaixo dessa pseudo-espiritualidade, dizendo que Jesus era o pastor deles. Esse grupo, inclusive, o grupo dos pneumáticos, o grupo dos espirituais, será o grupo responsável pelo abuso dos dons espirituais na carta aos Coríntios. No capítulo 12, Paulo trata de dom de línguas, dom de profecia, revelação, dom de cura. Paulo vai colocar esses dons em seus devidos lugares. Paulo vai explicar o porquê do Espírito Santo ter dado diversidade carismática à igreja, distribuído os dons por causa dos abusos praticados por esse grupo. Esse mesmo grupo era o grupo que também praticava abusos na ceia. E, inclusive, a ceia do Senhor, que é uma solenidade das mais importantes, a ponto, como eu acabei de falar, eu não permito sequer anúncio, é ceia do início ao fim, é a mensagem focada na ceia, na liturgia desse culto, porque ele é o culto por excelência, é o culto em que nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo, em que dramatizamos essa história por meio dos elementos do sangue representado no vinho e do corpo representado no pão partido. É uma evangelização dramática, dramatizada. E havia, apesar dessa importância, dessa solenidade, havia um grupo que chegava a se embriagar na ceia. Participavam da ceia bêbados. Paulo trata disso no capítulo 11, antes de tratar dos dons espirituais. E parte desses bêbados eram também ligados a esse grupo dos espirituais que causavam problema em nome da espiritualidade. A falta de unidade, portanto, era um problema dentro da igreja de Corinto. O líder da igreja não conseguia pastorear por causa das tensões provocadas no interior da igreja por causa desses 4 grupos. Paulo vai ter que tratar disso e Paulo vai convocar a igreja de Corinto a unidade. Vai ser o primeiro grande tema paulino na carta aos Coríntios. Ele apela para a unidade, ele convoca os crentes a serem um no Senhor, a despeito de seus pensamentos, a despeito daquilo que eles pensavam sob determinadas peculiaridades. Havia um segundo tema importante para Paulo. Além da unidade, Paulo escreve a carta de Corinto para tratar também da questão da pureza da igreja. E por que Paulo trata da pureza? Porque havia muita sensualidade dentro da igreja de Corinto. Como a cidade de Corinto era uma cidade onde tinha templos dedicados a deusas pagãs, como Afrodite, a deusa do amor, e havia dentro do templo dedicado a Afrodite prostitutas, que eram prostitutas cultuais, elas davam o seu corpo em orgias sexuais e acreditava que durante os atos sexuais se experimentava a divindade, tinha comunhão com Afrodite. E por incrível que pareça, muitos jovens casados, solteiros, membros da igreja de Corinto praticavam o pecado da prostituição. Saíam dos cultos e iam se deitar com essas prostitutas. Era uma igreja que tinha seríssimos problemas na ordem da pureza espiritual e da pureza moral. Aquilo é denunciado a Paulo, chega a Paulo, e Paulo escreve a carta convocando os crentes à pureza espiritual, à retidão moral e à pureza também de suas condutas. Esse é um segundo grande tema
que nós abordaremos no decorrer dessa carta. Havia um terceiro problema sério na igreja de Corinto. Por causa da falta de unidade já mencionada, um dos desdobramentos dessa falta de unidade não eram só pessoas que se hostilizavam na palavra, que se evitavam, que não interagiam. Isso já era um problema. Mas havia um passo além que essa falta de unidade provocou dentro da igreja de Corinto. Irmãos estavam indo à praça pública para poder processar uns aos outros. Situações, demandas que surgiam entre irmãos, que não eram resolvidas, não foram resolvidas no âmbito da eclesia. Os oficiais da igreja, junto com a liderança pastoral da igreja, foram incompetentes, não conseguiram tratar, ou não quiseram botar a mão, ou não se sentiram fortes o suficiente. Não sabemos. O fato é que haviam irmãos que estavam indo para a praça pública, e na praça pública eles processavam uns aos outros. E o hábito de Corinto da época, hoje se você tem uma demanda contra alguém, você contrata um advogado, processa, vai no fórum. Se você não der publicidade àquilo, só os atores do direito é que tomarão conhecimento. Em Corinto não. Corinto você ia para a praça, havia uma assembleia convocada, os moradores eram chamados para testemunhar o que seria colocado em circulação. E aí ouvia uma parte e depois ouvia a outra parte, e a assembleia, junto com os atores do direito, tomavam a decisão. E por incrível que pareça, membros da igreja de Corinto, irmãos em Cristo, estavam indo para a praça, um denunciando ao outro, causando inclusive vergonha à igreja, porque quem estava ao redor diz assim: mas eles são irmãos em Jesus Cristo, mas essa não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é aquela igreja onde se apregoa o perdão, a unidade. Eles alegam que são filhos de Deus, que eles são irmãos em Cristo Jesus. Eles não se amam. Que raio de comportamento é esse onde um processa o outro, arrancando tudo que o outro tem? Havia esse problema dentro da igreja de Corinto. E Paulo, portanto, escreve também para tratar do litígio que estava acontecendo lá dentro. É uma convocação também a uma unidade. Há um quarto tema que norteia a escrita de Paulo. Haviam crentes, por incrível que pareça, crentes que estavam praticando pecados de idolatria dentro da igreja de Corinto. Quinto tema que norteia a escrita de Paulo. Havia uma desordem litúrgica na igreja. Dom de línguas, por exemplo, polêmico. Enquanto um estava pregando, 2, 3, 4, 5 se levantavam e oravam em línguas que ninguém entendia. A chamada língua dos anjos. E aquilo acontece com muita frequência. Paulo, portanto, ele coloca uma ordem de como que esses dons devem se manifestar, especialmente no culto público. Porque o culto público é aquele que tem a comunidade cristã presente, os filhos de Deus, mas é aquele que o incrédulo também entra. Como que a liturgia deve ser desenvolvida? É o contexto da famosa frase: fazei tudo com ordem e decência, porque havia uma desordem e uma indecência no culto em Corinto. Paulo escreve para poder organizar isso. O sexto tema, Paulo escreve a carta também para tratar de igualdade. Havia desigualdade, exclusão, segregação dentro da igreja de Corinto. E a segregação e a evidência da segregação, ela aparecia no momento em que a unidade deveria se revelar, que era o momento da ceia. Diferentemente de hoje, em que logo mais à noite você vai participar de uma ceia com um pedaço pequeno de pão e um cálice desse tamanho,
na igreja de Corinto, assim como em todas as igrejas neotestamentárias, a celebração da ceia acontecia num contexto de uma grande refeição. As pessoas levavam peixe, levavam cordeiro, levavam ervas, levavam vinho, levavam batata, levavam peixe, levavam tudo. E no contexto dessa refeição, para comer mesmo, para matar a fome, tinha um momento separado para a refeição litúrgica da ceia. E cada um levava o seu, só que tinha um problema óbvio e prático. Quem era farto, quem era rico, quem era de classe média, levava a sua quantidade conforme o número da sua família e conseguia ter acesso à mesa e comia. E os pobres, e a igreja era assim de pobres, não levava nada ou levava pouco. E quando era autorizada o início da refeição, aqueles que levavam a comida sentiam-se mais à vontade e literalmente devoravam a mesa. Quando os pobres se aproximavam, não tinha nada para comer. Sabe aqueles cultos do Dia dos Pais, do Dia das Mães aqui na igreja? Multiplica aquilo por 1000. Potencializado, que todo mundo invade. A ponto da Suzana, da Joelma, gente, ó, vamos organizar, olha o outro, não precisa ficar apavorado, tem para todo mundo. Imagine aquilo multiplicado por 1000. Os pobres ficavam ofendidos com aquilo. Aquilo toma, inclusive Paulo fica irado com aquele negócio. Paulo chega a dizer assim: vocês não têm casa onde comer, não? Falando para os ricos. Era um pecado de discriminação social, de exclusão, de indiferença, em que Paulo precisa tratar aquilo no momento em que a unidade deveria se revelar e, na verdade, uma desigualdade é que se revelava. Os ricos não se importavam, não. Vinham praticando isso reiteradamente. Paulo trata. Por fim, Paulo escreve também a carta com o tema em mente da ortodoxia, porque havia heresia sendo ensinada dentro da igreja de Corinto. E uma das heresias que eram ensinadas dentro da igreja de Corinto era a heresia da negação da ressurreição. Tinha gente que não acreditava em ressurreição. Paulo fala: se esperamos por Cristo somente nessa vida, somos o quê? Os mais miseráveis de todos os homens. Paulo diz isso porque tinha gente que não acreditava em ceia, e, aliás, em ressurreição, não acreditava no retorno de Cristo, nas nuvens, como nós apregoamos, tinham dificuldade com isso, e ensinavam. Não eram dúvidas individuais, não eram dúvidas sinceras. Haviam ensinos sendo praticados, ensinos sendo ministrados sobre isso. Paulo, portanto, escreve: unidade, pureza, convocação à unidade, convocação à pureza, convocação à fidelidade, convocação à liturgia sóbria e ordeira, convocação à igualdade, convocação à ortodoxia, são os temas que norteiam a escrita de Paulo nesses 15 capítulos que nós veremos. Para terminar, queridos, essa abordagem para situar os irmãos, eu queria apenas comentar algumas lições que a gente tira rapidamente desse panorama da carta aos Coríntios. A primeira delas é de que, ao chamar Deus pecadores para fazer parte da comunidade cristã, fica bem claro que Deus nos impõe uma forma de se viver. Não existe liberdade no reino de Deus para que eu e você vivamos como nós bem entendemos. Existe uma conduta que Deus espera que seja assimilada por parte daqueles que fazem parte da comunidade cristã. Não há democracia no reino. A democracia é uma ideia bonita, liberdade espiritual existe, mas agora eu me tornei súdito de um rei que exigirá uma maneira de se viver na presença dele. Você não é livre, e a gente gosta de dizer isso, né? Eu sou maior de idade, eu sou vacinado, eu sou adulto, sou casado, faço da minha vida o que eu bem entendo. Não existe isso na Bíblia.
Existe uma maneira de se viver, tanto que Paulo escreve para chamar a turma para a retidão. Uma segunda lição. A igreja, não há nenhum problema nós nos sentirmos bem numa igreja, e gostarmos de uma igreja, e desejarmos congregar naquela igreja porque eu me sinto bem. Mas a igreja não existe para isso. Sentir-se bem é efeito deletério, é mera consequência da presença boa do Espírito na vida do crente, no meio da comunidade. Mas fazemos parte de uma igreja para aprender. A igreja, portanto, ela foi colocada no mundo também com finalidade pedagógica. Ela tem que ensinar essa nova vida que Deus espera que tenhamos. Onde que nós aprenderemos? Nós aprenderemos essa nova vida, esses valores, com a Escritura Sagrada, na leitura e aprendizado em conjunto. E aí me surge uma seguinte questão, de que tem muita gente, às vezes, que escolhe uma igreja e quer fazer parte da igreja, porque ele se sente bem, ele gosta daquelas pessoas, ele gosta daquele público, ele conhece aquela gente há muitos anos, mas ele não permite que a igreja lhe ensine nada. Ele não quer, inclusive, que as autoridades constituídas por Deus, que governam a igreja, a saber, pastor e oficiais, se metam em nada. Isso não existe na Bíblia. A igreja tem uma finalidade pedagógica. Ela tem que, quando somos inseridos na igreja pelo Espírito Santo, nós agora aprenderemos quais são os valores do reino dos céus. Aprenderemos através da palavra, que nos será transmitida pelos ministros de culto, dos mestres da igreja, da escola dominical, os nossos professores, pelo pastor, pelos presbíteros, que são homens da doutrina, inclusive. Ela tem finalidade pedagógica. Se eu não posso te ensinar, se eu não posso repreender, se eu não posso exortar, quando chegar nesse momento, você fala assim, pastor Idauro, para aí, não permito que o senhor entre nesse espaço, nós não podemos congregar juntos então. Eu não posso ser seu pastor, você não pode ser minha ovelha. Você não pode ser membro da igreja que o presbítero Áureo é presbítero. Porque ele, como presbítero, vendo, sabendo, ouvindo, chegando nele, ele, tem uma questão aqui que está fora. Do contrário, seremos omissos perante Deus. Do contrário, assumiremos um risco imenso de termos nos omitido em assuntos delicados que precisavam ser enfrentados. É o preço de fazer parte de uma comunidade cristã. Eu quero ser membro daquela igreja porque eu gosto da pregação, gosto daquelas pessoas, mas aqui está o meu namorado, eu durmo com ele. E o pastor, o presbítero, o diácono, que se explodam, eles não têm nada com isso, ao contrário, temos tudo a ver com isso. E não só nós, a igreja, porque Paulo não escreve a carta ao pastor da igreja de Corinto. Ele não escreve a carta aos diáconos da igreja de Corinto. Ele não escreve a carta aos presbíteros da igreja de Corinto. Paulo escreve, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus, eu, irmão Sóstenes, os responsáveis da escrita, verso 2, acraseado à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Ele escreve para a comunidade. Sabe o que significa, filho? Que você tem responsabilidade com aquele que congrega. Sabe o que significa em termos práticos? Você descobre, ou sabe, que um irmão seu está em pecado por algum motivo. Você tem autoridade, agora autoridade não é estupidez. Não é denúncia vazia. Não é querer arrebentar a vida do irmão. Responsabilidade é você saber de algo
E você, como crente, chegar para aquela pessoa, como diz Jesus, Mateus capítulo 5, ele norteia isso, inclusive, ir lá e tentar ganhá-lo. Ele pode ser ganho por você, ou ele pode dizer assim para você, ó, se meta na tua vida, eu tenho a minha, eu faço da minha vida o que eu bem entender. Aí você, frustrado, porque não conseguiu, você chama os oficiais para te ajudar a ganhar, recuperar, tratar. Mas essa abordagem exortativa, ela tem que acontecer. E hoje em dia nós não queremos mais ninguém nos exortando. E isso não vale só para a membresia, isso vale para nós. Presbíteros em pecado podem ser exortados pela igreja. Pastor em pecado pode ser exortado pela igreja, em pecado. Mas nós não. Amamos a igreja, estamos felizes aqui. Minha avó está aqui, meu avô está aqui, meu pai está aqui, estou aqui desde sempre, fui batizado. O pastor chegou ontem, então não pode falar nada para mim. Porque todo mundo sabe que a minha vida é essa bagunça mesmo, é essa esculhambação mesmo, e ninguém pode falar nada. Igreja tem finalidade pedagógica. Eu discordo dessa finalidade. Você não pode congregar então. Estamos diante de um impasse. Como é que se resolve isso? Não se resolve. E tanto não se resolve que, no que tange, por exemplo, a nossa igreja, uma das perguntas que eu faço no dia da recepção: você reconhece as autoridades da igreja? A pessoa: reconheço. Que papo é esse, então, quando a gente precisa entrar? Epa, pastor, o senhor fica aí. Gosto do senhor lá no púlpito, prega seu sermão. Gosto da irmã que lidera o departamento, mas cuida do seu departamento. Vai lavar lá as panelas lá, deixa a minha vida aqui. Não é assim não. Igreja tem finalidade pedagógica. Igreja está aqui para ensinar. E eu e você estamos aqui para aprender. Eu falei que Corinto é uma igreja, é uma carta que toda igreja séria tem que estudar todos os anos. Porque ela depura teorias mundanas que circulam dentro da igreja. Ela confronta, ela bota para fora pensamentos invasores que circulam na igreja. Será uma boa jornada a gente trabalhar com a carta de Corinto. E detalhe, responsabilidade que teremos a partir do momento que formos estudar essa carta, porque posturas e medidas precisarão ser tomadas. Essa é a segunda lição. Para terminar, a carta de Corinto prova que uma igreja precisa permanentemente de reforma. Um dos lemas áureos da reforma protestante: igreja reformada, sempre reformando. Por quê? Porque práticas entram na igreja. Acomodações. O amigo querido se divorcia e começa a dormir com a namorada. E a gente se cala, finge que não vê. E aquilo vai acontecendo. A gente sabe de presbíteros, e eu sei de pastores, reverendo Davidson também sabe, que batem na mulher. E os presbíteros, um bando de omisso, sabem e nada fazem. E está lá o pastor pregando. Eu conheço pastores que são muito amigos, não quer perder o principal dizimista da igreja, não quer perder o principal braço direito da igreja, não quer perder aquele ministro de louvor e é conivente com os pecados daquele ministro de louvor. É conivente com o pecado do presbítero. É conivente com o cara que é o maior dizimista da igreja, mas é um verdadeiro pilantra que congrega. Mas não pode perder aquela receita, não pode perder aquela liderança. Essas posturas, elas entram na comunidade. E não entra de uma hora, quando a igreja surge, está todo mundo muito atento. Se eu deixar a igreja de Niterói e abrir um trabalho, eu vou abrir um trabalho lá em Charitas, lá em São Francisco, quero alcançar a classe média. No início, eu chamo 5 irmãos bons,
para começar um trabalho comigo, o nosso radar vai estar em cima, nos primeiros problemas que aparecerem. Mas à medida que vai crescendo, a gente vai... Corinto, entre a fundação de Corinto e a escrita da carta, passaram apenas 20 anos. E em 20 anos, veja o que aconteceu com a igreja de Corinto. Veja os problemas que entraram na igreja. Quando Paulo trata do caso do rapaz que dormia com a madrasta, Paulo chega a dizer assim: não vejo esse pecado nem entre os incrédulos. É um pecado de incesto. Um querido amigo meu, pastor, teve que lidar com um caso de incesto dentro da igreja. Há alguns anos, na região aqui da Baixada Fluminense. Igreja nossa, congregacional. Incesto. Padrasto, aliás, Cássia, lida direto com esse tema na sua área de trabalho. Pergunta a ela a quantidade de casos que aparecem de evangélicos que fazem isso. Evangélicos, padrasto que toca na enteada dentro da igreja. E tem gente que prefere não ver, porque é mais cômodo, porque é mais fácil, porque não traz problema, porque todo mundo é assim. Se o pastor for tentar entrar em cena, sempre tem um que fala assim: o pastor tem os pecados dele também, os oficiais têm um pecado. Quem são eles para tentando minar a força daquela ação? Como se Deus não soubesse disso. Paulo não é pecador também? Paulo não está constrangido em pegar a carta e tratar com aqueles temas delicados. Não, eu não posso, não vou escrever essa carta não, dando tais orientações não, porque afinal de contas eu, Paulo, também sou um pecador. A igreja precisa de reforma permanente. Dá trabalho, é delicado. Em tempos de redes sociais, isso piorou, porque qualquer um pode contar a versão que for. Fui disciplinado, saí da igreja, me tiraram da... Eu não entendo certos pastores, eu não entendo certos presbíteros. Aí vai lá. Tudo ficou mais difícil hoje. Mas tem que ser enfrentado. Porque é bíblico. Porque é da vontade de Deus que seja assim. Porque a igreja é dele. E ele quer que a igreja seja purificada permanentemente para a glória do nome dele. Há uma maneira correta de se viver. A igreja tem função pedagógica e a igreja precisa de reforma. Essas são as razões pelas quais toda a igreja, inclusive a nossa, precisa estudar a carta aos Coríntios. Que Deus nos dê graça, nos abençoe nessa jornada e que assumamos as consequências daquilo que o Espírito Santo vai mostrar para nós. Mas importa-nos agradar a Deus e não aos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Logo após a oração, a Suzana vai estar compartilhando, distribuindo as classes nesse primeiro dia do ano letivo de 2018. Pai, louvado seja teu nome. A tua palavra depura, a tua palavra ilumina, a tua palavra aponta, a tua palavra consola, mas ela também, Deus, incomoda. E isso é bom, sermos tratados pela mão do Mestre. Louvado seja teu nome. Fala conosco, Senhor, durante todo esse período. Abençoe-nos no decorrer desses estudos. Fala conosco a cada manhã. Traga todos aqueles que precisam aqui estar. Que seja um período de edificação, de crescimento, de tratamento do Espírito Santo na nossa vida. O que nós queremos como igreja do Senhor é agradar o Senhor em tudo, em nome de Jesus. Obrigado também pela escola dominical, nesse ano letivo que se inicia, primeiro
domingo do novo ano letivo da nossa igreja. Obrigado pela presença expressiva dos irmãos. A igreja está presente, grande parte dela. Obrigado pelo esforço de cada irmão, de ter saído de casa, vindo. E também obrigado pelos mestres que o Senhor levantou nesse ano para ministrar, para lecionar. Que tudo seja, como sempre, Pai, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém.